Boa tarde a todos. Tudo bem? Meu nome é Mário. Hoje eu vou estar apresentando para vocês essa palestra que fala sobre a reforma íntima, que é um assunto já muito discutido nos meios espíritas. Eu acho que todos já devem ter ouvido falar nisso. Então, a minha proposta é um pouquinho diferente. Eu venho trazer para vocês uma nova forma de encarar a reforma íntima, pensando naquilo que acontece conosco para poder fazer a reforma íntima. Eu vou tratar de dois aspectos. Inicialmente, vou falar de um aspecto físico, bastante importante, que tem a ver com um aspecto espiritual, que depois nós vamos associar. Eu vou procurar fazer essa colocação para vocês de uma maneira o mais didática possível, porque eu vou usar alguns termos mais complexos, mas eu procurei exemplificar da forma mais a tornar isso o mais didático possível. Mas no final, se nós tivermos um pouquinho de tempo, eu ainda posso abrir para algumas perguntas, a gente pode conversar. E depois, se alguém quiser conversar comigo quando terminarmos a apresentação, fiquem à vontade, ok? Muito bem. A primeira questão que convém abordar é discutir um pouco sobre o que é a reforma íntima. Como a doutora já colocou, o nosso jornalzinho de hoje tem alguma informação sobre isso. A reforma íntima, ela, por definição, vamos dizer, é um processo pelo qual todos nós passamos. E é um processo muito particular. Cada um de nós tem que se reformar de uma maneira diferente. Cada um tem os seus problemas, cada um tem as suas características. Todo mundo tem um organismo diferente, apesar de sermos muito parecidos, mas funcionamos de uma maneira individual. Isso é importante destacar. Então esse processo, ele não leva só um tempo curto para acontecer. A reforma íntima é um processo de médio e longo prazo, porque nós temos que consertar uma série de problemas. Então, durante a nossa existência, nós exercitamos uma série de ações para poder nos reformar. Em resumo, a reforma íntima é a transformação do homem velho, com seus vícios, com todos os seus problemas, tendências, dificuldades de relacionamento, humores, emoções e etc., em um homem novo, que, tijolinho por tijolinho, tem que construir um novo ser, que a cada encarnação, que é a crença dos espíritas, a cada nova oportunidade de vida, nós temos como retirar uma casca mais grossa e ir depurando o nosso espírito de forma a evoluir em direção àquilo que Jesus diz que é chegar a ser seres cobertos de bondade, seres que amam ao próximo, seres que têm capacidade de transformação. Então, Jesus trouxe essa mensagem e já nos deu uma série de regras para poder utilizar essa reforma por intermédio do amor, para que nós possamos melhorar como espíritos. Muito bem. André Luiz deixou uma frase que eu acho muito bonita, é que se cada um de nós consertar de dentro o que está desajustado, tudo por fora estará certo. E é uma grande verdade. Nós temos que buscar dentro de nós o que está acontecendo. O que cada um de nós tem de defeito. Nós precisamos nos olhar no espelho e tentar enxergar aquilo que nos faz sentir mal, aquilo que nos faz ser menos queridos pelos demais, aquilo que nos traz perturbação.
essa identificação é o primeiro grande passo para que nós possamos evoluir. Então, seguindo nesse pensamento, Allan Kardec, o nosso codificador, deixou duas frases interessantes no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, capítulo 12, onde ele fala da perfeição moral. A primeira frase é a seguinte: toda paixão que aproxima a pessoa da natureza primitiva a afasta de sua natureza espiritual. Ou seja, quanto mais próximos nós estivermos daquele ser humano que se liga mais aos instintos, nós estaremos mais longe da perfeição. E já na segunda frase ele diz: todo sentimento que eleva a pessoa acima da natureza primitiva revela a predominância do espírito sobre a matéria e a aproxima da perfeição. Ou seja, quanto mais evoluído moralmente for o indivíduo, mais próximo da perfeição ele está. E esse é um grande problema que na atualidade nós enfrentamos. O nosso país, o nosso planeta, de uma maneira geral, sofre de uma crise moral profunda. Todas as instituições estão moralmente deturpadas, todas desequilibradas, a sociedade está desequilibrada, as famílias estão desequilibradas. Então nós precisamos buscar formas de mudar. E a reforma íntima é um caminho para isso. É um trabalho individual e que permite que no coletivo todos se beneficiem. Então, dizem que o bom espírita, ele não é um santo, mas é aquele sujeito que amanhã pretende ser um pouquinho melhor do que hoje. E é isso que todos nós precisamos buscar. Muito bem. Passando adiante, Chico Xavier também deixou uma frase muito bonita que eu faço questão de apresentar hoje, é que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Chico realmente era iluminado e trouxe nessa frase uma síntese de que nós não precisamos nos apegar aos nossos erros anteriores. Tudo que aconteceu até um minuto atrás pode ser, a partir de agora, modificado. Então cada um de nós tem o compromisso e pode assumir o compromisso, utilizando o seu livre-arbítrio para melhorar, ser uma pessoa melhor, porque se cada um de nós melhorar, tudo à nossa volta passa a melhorar. É uma questão de contaminação, como se fosse um vírus do bem que vai nos afetar a todos. Então, quanto mais nós nos esforçarmos para isso, mais nós vamos levar adiante essa informação. Haroldo Dutra também é um orador espírita muito importante. Ele coloca o caminho para a gente, que também está descrito nesse jornal aí, um bom começo disso. O Haroldo coloca o seguinte, que dentro de nós, olha que interessante, dentro de nós temos toda a verdade que Deus já deixou na nossa centelha divina. Isso já mora dentro de nós, mas nós esquecemos por um motivo ou outro. E a leitura do Evangelho e a prática do Evangelho, só a leitura não ajuda muito, mas a leitura e a prática do Evangelho faz com que nós possamos lembrar, pouco a pouco, de qual é o correto comportamento moral que nós precisamos para poder evoluir, ser melhores. Então a reforma íntima, ela pode ser muito auxiliada pela leitura do Evangelho. Quando eu falo Evangelho, qualquer um dos Evangelhos, né? Na verdade em todas as religiões do mundo tem esse viés, e é muito importante, que nos faz acordar para uma coisa boa, melhor. Todas as escrituras trazem informações muito importantes, que são regras, quase que regras de comportamento, para que toda a sociedade se comporte de uma maneira mais conveniente. O Evangelho segundo o Espiritismo também é a nossa ferramenta para a evolução. A doutora apresentou um livro, já consta também no jornalzinho de vocês,
mas nós temos uma infinidade de outros livros importantes que já foram publicados por colegas espíritas que têm muito talento no desenvolvimento dessas obras, assim como, por exemplo, o Divaldo, quando ele coloca orientações de Joana de Ângeles, todas elas são muito importantes para que a gente possa utilizar como ferramenta para aprimoramento do processo da nossa reforma íntima. Então, é um assunto que já está muito prospectado em termos de busca, em termos de apresentação para a sociedade do que é fazer a reforma íntima. Então, eu aqui não estou trazendo uma proposta de estar falando para vocês de novo o que é a reforma íntima, apesar dessa introdução. Eu vou trazer para vocês uma questão diferente. Porque todos nós pensamos o seguinte: bom, a reforma íntima é isso, eu vou melhorar, então é só mudar que tudo vai ficar muito bem. Fácil. Não é fácil? Só que não. Esse é o problema. Então fica uma pergunta: e por que é tão difícil mudar? Aqui eu volto a dizer, é difícil mudar. Eu falo por experiência própria. Eu tenho consciência de alguns dos meus problemas, que podem ser muitos ainda, mas mesmo assim, mesmo tendo consciência, eu não consigo mudar. Vocês vão entender conforme eu for avançando. Tem algumas questões importantes. Pretendo, não é? Graças a Deus temos tempo, não é? Mas a vida é uma grande oportunidade que a providência divina disponibiliza para que nós possamos evoluir. Então agora é importante saber por que a gente não muda. E aqui eu vou falar de duas formas diferentes. Inicialmente, eu vou falar da questão mais física que está relacionada a essa dificuldade, e depois uma questão mais espiritual que também é reforçada pela questão física. Muito bem. Como eu disse, né, eventualmente nós temos até consciência de que temos defeitos, mas não conseguimos mudá-los, porque às vezes isso é uma coisa assim, muito difícil de superar, o desejo de realizar determinada ação ou atitude, né? Na verdade, a gente pode ter uma série de vícios, uma série de comportamentos. Por exemplo, eu posso ser uma pessoa muito estourada. Eu no trânsito sou um terror. E eu estou sempre tentando fugir de quem anda devagar, mas quando eu mudo de fila, a fila do lado anda devagar. Mais uma oportunidade que Deus me dá de exercitar a paciência, como está no jornalzinho, não é? Então, eu já não estou pedindo mais para Deus me dar paciência, porque senão as minhas filas nunca andam. Né? E por conta disso, às vezes esse processo é tão difícil, que tem pessoas que pensam o seguinte: bom, deixa eu anotar, na próxima encarnação eu resolvo isso. Não é bem assim, pessoal. Nós temos que aproveitar a nossa vida agora. Se nós pudermos mudar agora, nós vamos economizar talvez algumas encarnações aí. Não sei quantas são. Os egípcios dizem que são 700. Talvez sejam mais ou menos. Mas já pensou tudo de novo? Né? Se a gente puder economizar 0,5%, 1% disso, pode ser uma grande vantagem. Então, não deixar para amanhã o que a gente pode começar a fazer hoje. Muito bem, então vamos procurar entender. Aqui eu vou começar uma viagem com vocês. Eu espero que todos recebam isso com pouca relutância, porque é muito diferente do tradicional que a gente vem falando. Muito bem, primeira questão: aonde estão os nossos defeitos? Eu já dei uma pista aqui, mas vou avançar. Dentro de nós, todos temos luz e trevas. O que nos define é o lado com o qual escolhemos agir. Vejam que é uma fonte não muito ortodoxa, não é? Eu peguei do filme do Harry Potter e a Ordem da Fênix. Não é muito comum no meio espírita, não é? Mas é uma frase importante.
Porque ela traz justamente esse aspecto de que nós somos lobos em pele de cordeiro. Querendo ou não, por mais maravilhoso que seja o ser, um espírita praticante, etc., mas de repente, num determinado momento, ele explode e mostra o lobo. Sempre. Todos nós somos assim. Alguém já passou por algum momento em que mostrou o seu lobo? Não. Somos todos santificados. Nossas auras estão todas acesas. Muito bem. Mas é exatamente isso. Todos nós temos os dois lados. Porque já estamos exercitando isso há muitas encarnações. Não sabemos quantas, mas estamos exercitando isso há muitas encarnações. Vou fazer uma pergunta importante. Espero que não. Mas alguém aqui já matou alguém? Se alguém matou, levanta a mão. Vamos fazer assim. Não. Nessa não. Falou muito bem, Letícia. Nessa não. Mas ninguém levantou a mão, vou dizer por quê. Porque vocês sabem que matar é ruim. Aqui alguém acha que matar não é ruim? Acredito que não. Então, de onde vem essa certeza de que matar é ruim? Na verdade, Na verdade, certamente nós já matamos e já passamos, já fomos assassinados em algumas dessas nossas passagens. E certamente percebemos que isso é ruim. Alguém aqui já teve algum trauma? Por exemplo, pequeno, primeira vez não sabia o que era uma tomada, foi lá e pôs o dedo na tomada. Pá! Tomou um choque. Alguém já levou um choque? Muito bem, não é legal, né? Não, eu tive, você falou aí, sou policial hoje aposentado, né? Sim. Sou militar. Então, eu mesmo não matei, mas como sargento, chefiando a equipe, certamente. De tiro pro barreiro, alguém tem que fazer o serviço. 3. Não, acontece. Um trauma lá, com trauma, colegas do meu lado acabaram morrendo, né? Sim. Então, É mais ou menos como o comportamento de uma pessoa que tem que ir à guerra, lutar pelo seu país, e tem que matar por conta disso. o pior, o mais difícil depois é você ir avisar a família do colega que morreu. Certamente, porque a gente é portador de uma notícia muito ruim. Mas não se preocupem, isso tem uma passagem muito interessante no Livro dos Espíritos e que fala exatamente sobre a responsabilidade do soldado quando ele vai para a batalha. Na verdade, a gente tem esse viés bastante importante na visão espírita, e que também nós temos missionários da luz que trabalham nas trevas. Eles fazem exatamente o mesmo trabalho que o policial faz, porque não é um médico que se presta a correr atrás do bandido. A gente tem a profissão correta, especificada a cada tipo de atividade que se faz, e no mundo espiritual é perfeitamente igual. Então isso é muito bom, que todos nós temos a nossa função e todos desenvolvemos ela dessa maneira. Mas voltando à questão do trauma. Um trauma é um aprendizado, vamos dizer que a gente acaba aprendendo pela dor. É um trauma que acontece. Então, quem pôs uma vez o dedo na tomada, raramente vai querer pôr o dedo de novo na tomada, né? Então, aqui começa uma viagem importante para que a gente possa entender essa questão do aprendizado. Então a dica, a pista está dentro de nós. Todos os problemas estão dentro de nós. Mas aonde dentro de nós? Essa é outra questão importante. Aonde? Nós podemos dizer que as escolhas e defeitos têm origem na nossa mente. Tudo tem origem na nossa mente. Estou falando sobre um aspecto especificamente físico, certo? Muito bem. A partir daí, nós temos o seguinte: o nosso cérebro é uma usina onde são geradas todas as nossas emoções, paixões, sentimentos, desejos e etc. O cérebro arca também com todas as funções que incluem as experiências de consciência, como os pensamentos, a visão, a audição, destreza e o funcionamento normal do nosso corpo. Mesmo aquelas ações que nós não percebemos, mas estamos realizando sempre, acordados ou dormindo. Por exemplo, respirar. Tudo que é automático no nosso organismo, o cérebro também está controlando.
O cérebro é um complexo órgão composto de ligações, filamentos e redes que são muito bem estabelecidas, que formam uma série de conexões, transportando informações para todas as partes do corpo físico. Pela nossa coluna, né, passam todos o nosso sistema nervoso central distribui todas as informações para todos os nossos pontos do corpo. Na nossa massa cinzenta, existe um grupo de células muito importantes, são chamados neurônios. Todos já ouviram falar em neurônios. Pequenas células que estão vinculadas a redes. Elas se comunicam, são células que têm receptores e transmissores. Elas são exatamente assim. Onde temos o corpo, que é a parte mais gordinha, do lado vermelho aqui à esquerda, ele tem os dendritos, que são terminais de recepção de informações. E do outro lado ele tem os axônios, que são os transmissores de informações. Cada uma dessas células é importante para transmitir um determinado impulso dentro do nosso organismo. Nós temos 86 bilhões de neurônios ou células neuronais no nosso cérebro. Tem uma bandeirinha do Brasil lá, porque eu estou puxando a sardinha para os nossos pesquisadores, porque foram pesquisadores brasileiros que contaram isso. Contaram, um por um, não é? Tinha que ser brasileiro para ter essa paciência, né? Com tudo que a gente vive, a gente exercita muito a paciência aqui no nosso país, né? Então, os brasileiros conseguiram recentemente, porque imaginavam que fosse 100 bilhões, né? Mas o número certinho tinha que ser um brasileiro a descobrir. 86 bilhões. Na média, né? Para um ser humano normal, é mais ou menos isso. Bom, os neurônios, eles trocam informações e a gente chama essa troca de informação de transmissão sináptica. Existe uma forma de comunicação eletroquímica que permite que eles se comuniquem sem que se toquem. Então os neurônios estão soltinhos no nosso cérebro. Apesar da massa cinzenta parecer uma gelatina, eles não se tocam completamente. E existe uma troca de íons e alguns elementos químicos que fazem essa transmissão de sinal. Bom, quando existe essa transmissão eletroquímica, nós temos alguns pontos que se iluminam no nosso cérebro, tanto que é possível ver nos exames de ressonância, etc., a gente vê uma série de áreas do cérebro que acende eventualmente, dependendo da atividade ou do pensamento que se faz. É interessante porque o cérebro não sabe se a gente está pensando ou se a gente está vendo alguma coisa. Então, se você olhar para um vaso, uma determinada área do nosso cérebro se acende. E se você fechar os olhos e pensar no vaso, exatamente a mesma área do cérebro acende. Então fica uma pergunta: quem é que enxerga, os olhos ou o cérebro? Difícil. Então, com relação a isso, a gente está vivendo uma questão importante. O cérebro é o elemento principal que associa todas as informações dos nossos sensores do nosso corpo e permitem que a gente construa imagens, e dessas imagens, dependendo de como nós interpretamos, nós vamos poder tomar determinadas ações. Bom, para entender melhor o que acontece aí, eu trouxe um videozinho que vai permitir a gente ver o que são os neurônios. Demora um pouquinho, mas está esquentando o motor. Daqui a pouco deve ir, se Deus quiser. 1, 2, 3. Não foi. Agora vai. Pronto. Então entramos no cérebro. Isso é uma rede neuronal. Diversas daquelas células, que são os neurônios, elas estão aqui. Então, e aqui eu tenho um terminal transmissor conectado a um terminal receptor. Isso é uma fenda sináptica e está acontecendo uma tempestade eletroquímica aí dentro. Essa tempestade eletroquímica está transmitindo os sinais de um neurônio para o outro, formando um determinado pensamento. Por conta desses raios elétricos que estão acontecendo aí, porque não é um neurônio só, são milhares. O nosso cérebro chega a acender em determinadas áreas.
Coisa que a gente não vê, senão já pensou se nós brilhássemos no escuro? Né? Ia ser interessante. Por sorte, tem um crânio aí que isola todo esse evento. É bastante interessante. Muito bem. Agora é interessante a gente observar que, conforme nós passamos por experiências de vida, nós temos novos aprendizados. Todos nós aprendemos com a nossa vida. Todos aqui aprenderam a andar, certo? Mas passaram por alguns estágios para isso. Então eu costumo dizer, né? A gente começa a engatinhar, depois a gente arrisca a se levantar e arrisca os primeiros passinhos. Quando vai arriscar os primeiros passinhos, sorte que nós temos as fraldas, porque a gente cai muitas vezes, senão ia machucar. O airbag que a mamãe já deixa pra gente, já não deixa machucar. Então, nós vamos tentando, vamos errando, até o momento que a gente sai andando. Mas o que está acontecendo por trás disso? Na verdade, enquanto nós estamos começando a aprender, nós estamos ligando uma série de neurônios que vão formar uma rede que vai me dizer, é assim que se anda. Então, primeiro uma rede que eu aprendi a engatinhar, essa rede é complementada com mais informações e mais neurônios que me ensinam a andar, porque eu já ganhei equilíbrio, coisas do tipo. E depois, essa mesma rede pode receber outra rede de neurônios que vai me ensinar a andar de bicicleta. E depois eu vou ter uma outra rede que vai me ensinar a dirigir um carro. E eu vou acumulando conhecimento a partir da ligação de neurônios. Com 86 bilhões de neurônios, nós podemos aprender muita coisa. E isso é uma coisa interessante, porque o jeito como eu aprendo a andar de bicicleta é diferente do jeito que outro de vocês possa ter andado de bicicleta. Então, por exemplo, aquela historinha, né, de que o menino fala, mãe, estou andando de bicicleta, olha que legal. Aí na outra vez que ele passa, ele fala, olha mãe, sem uma mão, né? Aí passa outra vez, mãe, sem as duas mãos. Aí quando ele volta, mãe, sem os dentes, né? Nessa passada, ele teve um trauma e aprendeu que soltar a mão do guidão não é bom. Então a rede neural dele coloca uma marcação de perigo. Você não, é aquela lá que já estava marcada com proibido enfiar o dedo na tomada, você não vai soltar a mão do guidão. Mas tem muita gente que anda de motocicleta e faz isso, porque não ligou a rede ainda. Até o momento que vai passar pelo trauma e, se der tempo, aprende. Né? Muito bem. Então, é muito particular o aprendizado. Então eu posso aprender a estudar de uma forma, como outro aluno pode aprender a estudar de outra forma. Cada um tem o seu jeito. Todo mundo leva um tempo. Diga. Pessoas que usam drogas e perdem esses neurônios, não tem condição de voltar, né? Tem uma destruição de neurônios por conta da própria droga. Mas eles têm lá estabelecido uma rede de vício na droga. Nós vamos chegar nisso. Tá. É difícil, mas é possível reverter. Não, tem bastante neurônio. Vocês já viram um caso assim de uma pessoa que perde um braço? Né? Deus me livre, né, acontecer isso com alguém. Mas quando perde um braço, ou por exemplo, eu vou mudar o exemplo. Perder o braço não é muito bom. Alguém que sofreu um acidente e perdeu massa encefálica. Né? Mais simples. Perdeu um pouco de massa e aí perde os movimentos todos de uma parte do corpo. Né? Se essa pessoa fizer bastante... Ah, sim, mesmo caso. Então, com o passar do tempo, a pessoa pode praticar com alguns tipos de exercícios onde ele constrói novas redes neurais e ele volta a utilizar aquela ferramenta do organismo. Então ele aprende novamente como utilizar. Porque tem neurônio sobrando, a gente não usa tudo. Né? Então a gente pode aproveitar essas redes neurais para que elas modelem e reprogramem o nosso cérebro. Isso é muito bom. Não é? Então vamos continuar. O aprendizado acontece assim. Normalmente acontecem algumas coisas no ambiente, então a gente vai reagir a isso. Como a gente reage? Eu vou ter que interpretar aquilo que eu estou vendo. De repente um evento, né? Eu vou
como eu interpreto é a forma como eu aprendi as coisas. Então eu posso interpretar diferente de outra pessoa que tenha outra visão sobre determinado assunto. E aí eu uso a minha memória para acrescentar informações a esse evento. Por exemplo, se eu for ajudar uma pessoa que caiu de uma motocicleta, se eu nunca ajudei, eu vou ter que tentar fazer com os meus conhecimentos básicos um auxílio àquela pessoa. Mas se eu já for um socorrista, eu tenho uma técnica já memorizada que me ajuda a ter um melhor atendimento. Então, na verdade, o aprendizado, ele atua direto na ação que nós vamos tomar. E para cada um é diferente, dependendo de suas experiências anteriores. E todos nós somos diferentes, né? Então eu coloquei essa barrinha para todo mundo ver que tem gente diferente de todo tipo. Bom, como que acontece o aprendizado? Vou pedir que vocês prestem atenção nesse vídeo, porque tem um neurônio que vai estar zanzando aí, vai estar se ligando no outro. Se precisar eu repito. Olhem só esse bracinho do neurônio que está se mexendo, ele vai e se liga num outro neurônio. Quando acontece alguma coisa com a gente, um neurônio se liga no outro, e outro se liga em outro, e assim por diante. Todos eles fazem essas ligações. E essas ligações fazem com que a gente aprenda. Então, existem duas formas de aprender. Depois eu vou comentar. Então, normalmente, como um computador, que tem lá o processador central, ele se comunica por uma série de fios com os outros equipamentos do computador, o nosso sistema nervoso central conecta o cérebro com todo o corpo. Então existe uma analogia em que a gente pode dizer, o computador é possível programar com códigos. E o nosso cérebro? Nós também podemos programá-lo, mediante alguns exercícios. Muito bem, vamos lá. O aprendizado, como eu estava dizendo, pode acontecer de duas formas. Ou ele é um aprendizado de curta duração, ou um aprendizado de longa duração. Qualquer trauma que nós tivermos, como o caso da tomada, eu vou aprender para sempre aquilo. Eu nunca mais vou pôr o dedo na tomada. Então, um trauma, por exemplo, de uma separação, o trauma da perda de um ente querido, o trauma de uma professora de matemática terrível, que possa nos causar problemas, fica um trauma para sempre. Minha professora de matemática também dizia que eu seria astronauta, que eu nunca serviria para nada e só estava no mundo da Lua. Não é um problema. Mas, tudo bem. Então essa questão é difícil, porque nós temos esses traumas que marcam a nossa mente de uma maneira tão importante que fica na nossa memória de longa duração. Eu não esqueço mais. E tem as memórias de curta duração. Então, por exemplo, hoje eu preciso ir a uma festa que é num determinado bairro diferente do que eu não estou acostumado a ir. Então, eu vou buscar um caminho, vou tirar informações, ou vou usar um GPS e chego nesse local. Vou a essa festa e, eventualmente, não irei mais a essa festa outros dias. Então, o que acontece com a minha memória do caminho que eu usei para chegar nesse endereço? A minha cabeça simplesmente desconecta esses neurônios. Eu não preciso dessa rede mais. Se eu precisar, eu ligo o GPS de novo, não é? Ou vou buscar o caminho no mapa, seja o que for. Então, nós temos essas duas formas de utilização. Então, o que acontece? A nossa ligação dos neurônios funciona como uma estrada de terra. Uma estrada de terra muito utilizada, ela fica sempre assim bonita, limpinha. Mas uma estrada que eu uso pouco, com o passar do tempo, o mato vai fechando essa picada, né? A gente já não tem mais aquela passagem íntegra. E até o momento que o mato cobre absolutamente tudo e a gente não vê mais nada. Então aquilo está esquecido. E se a gente for reativar esse caminho de novo, nós vamos ter que começar a fazer uma limpeza e passar o tempo para poder reforçar essa ligação de memória. Bom, tem uma coisa muito importante que é o segredo do nosso cérebro, é que ele é reprogramável. O
O nosso cérebro é exatamente como um computador. Eu posso mudar a sua programação, porque nós temos essa maravilha que é a neuroplasticidade, que é a facilidade dos nossos neurônios se reconectarem em ligações de curta duração e longa duração. Estou falando muito difícil ou tá legal? Então, qualquer coisa gritem. Né? Então nós podemos reprogramar o cérebro. Bom, como num computador, a gente pode remodelar então o nosso cérebro. Esse processo passa pelo esquecimento de ações negativas, na reforma íntima. Se a gente conseguir esquecer as nossas más tendências, nós estaremos fazendo a reforma íntima. Não é? Então, basta fazer aquele exercício que o locutor fez. Que ele fez uma série de exercícios e foi construindo novas redes neurais para poder voltar a usar a sua voz, os seus membros e tomar uma vida mais próxima do normal possível. Então, se eu quero ser uma pessoa melhor moralmente, se eu sei e tenho consciência de um defeito que eu tenho, um vício, por exemplo, eu posso lutar contra esse vício tentando construir uma rede neural paralela que me permita passar a ter um caminho alternativo e começar a esquecer o caminho do vício. Esse é um trabalho penoso, muito penoso, porque quanto tempo leva para o mato fechar uma estrada? Até hoje acho que tem a Transamazônica lá, alguns trechos que ainda passa caminhão. Então ela não fechou ainda, nós não esquecemos da Transamazônica. Mas ela está lá, mas já esteve muito mais bem aberta, mais bem tratada. Hoje é uma buraqueira. Né? Então é isso. Para evoluir eu preciso construir novas redes. Então não é que nem reprogramar um computador. A pergunta é como que isso vai ser possível da gente mexer. Então, a questão é, temos que forçar o movimento de desligar o neurônio, como está acontecendo aí. Aos pouquinhos ele vai se desligando dos outros neurônios, e aquele caminho que nós estávamos usando sempre, a rotina, passa a ser quebrada e a gente tem uma nova oportunidade. Muito bom. Isso aí não acontece imediatamente, como eu falei, leva tempo como o mato para voltar para a estrada. Então, mais ou menos, é como esperar a trilha abandonada ser fechada. Então, a gente tem uma vida toda para exercitar isso. Graças a Deus. Então, vamos viver bem para poder ter tempo de eliminar esses nossos problemas. Aqui, nós podemos entender a grande violência contra o nosso corpo, que é um suicídio. Porque nós estamos privando o nosso espírito de estar evoluindo. Porque você tira a oportunidade do tempo que ele tem para poder se livrar das más tendências. Pior, se cometer uma violência diferente, que é um aborto, eu estou privando uma terceira pessoa, um outro espírito, que não eu, a deixar de aproveitar de uma vida onde ele poderia estar mudando a sua realidade de más tendências. Vamos avançar. Capítulo 1, pronto. Agora está começando. Fisicamente, tudo vai acontecer da seguinte forma. No nosso cérebro existe uma glândula que é do tamanho de uma ervilha, se chama hipotálamo. Ela está aqui nessa área amarela aqui, no nosso cérebro. O hipotálamo é muito importante e junto com outras duas glândulas ele faz um trabalho interessante. Aqui está o hipotálamo, que tem menos que 1% da nossa massa encefálica. Temos a pineal, que é uma glândula importante sob o ponto de vista de conexão do mundo físico com o mundo espiritual, segundo o Dr. Sérgio Felipe. Nós vamos estar abordando isso novamente depois. E temos, por fim, a pituitária, que está logo abaixo do hipotálamo, que ela também é muito importante nesse processo. Vamos avançar. O hipotálamo, ele controla
a temperatura do nosso corpo, regula nosso apetite, regula o balanço de água no nosso corpo, regula o sono, está envolvido no nosso comportamento sexual e principalmente nas nossas emoções. Todas as nossas emoções, elas estão ligadas com o hipotálamo. Nós temos alguns tipos de emoções diferentes que podem aparecer. As que a gente chama de emoções primárias, alegria, tristeza, medo, raiva. Essas são interessantes porque ela aparece muito cedo na nossa vida. Nós podemos ter uma criança muito pequena que está morrendo de raiva da mãe porque a mãe não deu um brinquedinho para ela, ou nós podemos ter um bebê já sorrindo logo nos primeiros dias, né? Nos primeiros momentos de vida já está sorrindo, então ele está alegre. Essas questões, elas aparecem e parece que não precisa aprender a ser feliz. Alguém aprendeu a ser feliz aqui? Alguém aprendeu a ter raiva? Na verdade, tem alguns passos que nos levam a ter mais raiva depois, mas a raiva, ela já é nata nossa. É engraçado, de onde vem a raiva? A gente já tem outras experiências que nos fizeram aprender a raiva, né? Então ela já vem e já aparece. Temos emoções secundárias, são sociais. Por exemplo, eu estou morrendo de vergonha aqui, estou falando para todos vocês, medo de falar alguma coisa errada. A vergonha, ela é aprendida. Para mim ter vergonha, eu tenho que saber o que pode me causar vergonha. Se eu for pagar um mico, eu vou morrer de vergonha. Então, eu tenho que ter consciência do que é pagar um mico, né? E aí por diante. E tem as emoções de fundo, que seria bem-estar, mal-estar, calma, uma tensão, coisa do tipo. Bom, então nós somos fisicamente, quimicamente e emocionalmente humanos. Nós temos questões físicas, químicas e de emoção relacionadas no nosso organismo. Então isso nos leva a ver que nós podemos estar em estados diferentes. Então, uma pessoa que está bem com o seu químico, emocional e o físico bem balanceado, ela está lá com aquela carinha lá fazendo sinal de positivo, ela está bem. Mas as pessoas podem estar com uma supervalorização do físico ou com um problema de doença no físico, não é? Essa doença pode causar um desequilíbrio no físico. Em compensação, tem outras pessoas que podem estar com o seu emocional alterado e ter uma grande cólera, uma grande raiva de outras pessoas, ou outros casos importantes emocionais. E tem o caso dos problemas químicos, onde quimicamente essa pessoa está desequilibrada. Então, como tudo na natureza, é bom quando está equilibrado. Então, o nosso cérebro usa o hipotálamo para pegar a química original do nosso organismo, misturar com as nossas emoções. Particularmente eu coloquei 7 emoções importantes, todo mundo conhece como 7 pecados capitais, né? Então, tudo isso vira um caldo químico e que o nosso hipotálamo trabalha. Na verdade funciona assim. Nós temos alguns peptídeos, que são uma série de aminoácidos que se conectam no nosso hipotálamo e formam uma sequência que vai permitir a gente ter algumas reações no nosso organismo. Existem 20 tipos diferentes desses peptídeos. E, por sua vez, dependendo das nossas emoções, nós geramos hormônios dentro do nosso organismo que o cérebro acaba juntando como neuropeptídeos. Na verdade, isso tudo vai estar conectado aonde? No hipotálamo. Vão ser somados esses dois, as questões de elementos químicos básicos do nosso organismo, que são os aminoácidos, junto com as nossas emoções. Então, para cada emoção, para cada estado emocional que nós tivermos, nós vamos ter uma química específica no nosso hipotálamo, gerada por essa reação, e essa química, ela é transmitida para a nossa pituitária. A pituitária, por sua vez, ela tem a função de liberar esses
produtos químicos para a nossa corrente sanguínea. Quando isso vai para a nossa corrente sanguínea, isso cai em todo o nosso corpo e alcança todas as nossas células. Então aqui é interessante. Quando eu falo que alcança todas as nossas células, significa que, se eu ficar com raiva, o meu hipotálamo vai juntar a emoção da raiva com alguns aminoácidos que eu tenho lá, umas sequências de aminoácidos no meu hipotálamo também, e que vão jogar neuropeptídeos da raiva na pituitária, e ela por sua vez vai mandar para a corrente sanguínea, e todas as células do meu corpo vão receber a informação de que eu estou com raiva. Então quando eu tenho raiva, sabe quando a pessoa fala, eu te amo com todo o meu corpo? É verdade, né? Porque o corpo inteiro está ligado nessa emoção. E se eu tiver raiva, é muito ruim falar, né, que eu estou morrendo de ódio de você, mas é o tipo da coisa que vibra no nosso corpo como um todo. Quando eu tenho raiva, o meu corpo vibra negativamente inteirinho, todas as minhas células, e aí são muitas células. Se no cérebro tem 86 bilhões, imagina no corpo todo, tem muita célula, é muita raiva. É muita raiva, e isso se expande para o ambiente de uma forma tão ruim, que quem chega perto da gente fica até com arrepio. Vocês já sentiram isso? Perto de alguém? Podem ser outras emoções, né? Qualquer tipo de emoção. Se eu estiver muito feliz, quem está do lado, se eu começar a gargalhar aqui, todo mundo vai dar risada também, né? Só de pensar, a gente já fica mais feliz, não é isso? Pessoa, esse bobão aqui na frente rindo, aí todo mundo vai rir também. Mas é essa a questão, nosso corpo todo responde. E quando responde, significa que a célula percebeu aquilo, aí a célula fala, estou com raiva. Aí ela responde para o cérebro que está com raiva. As células devolvem para o cérebro a informação de que elas estão com raiva. Aí o cérebro faz mais neuropeptídeo de raiva e joga de novo nelas. Até o momento que, de tanto sentir raiva, sabe aquela pessoa que você chega para ela todo dia, tudo bem? Só se for para você. Puxa, mas você não está legal? Não, não estou. Ou então aquela outra pessoa, você chega assim, puxa, hoje eu estou com uma dor de cabeça. Aí a pessoa fala, não, mas a minha dor de cabeça, a minha você não acredita, a minha é terrível, é sempre pior. Então essas pessoas, elas têm uma realimentação daquele estado emocional. Então todo dia, você está bem? Não. Você está bem? Não, estou cansado. Você está bem? Não, não estou muito legal. Quem fala sempre isso, vai acostumando, porque ele joga aquele neuropeptídeo no seu sangue e as células percebem isso. E elas vão devolver aquilo, até o momento que elas ficam viciadas. Se eu tomo uma cervejinha hoje, gostei, o meu hipotálamo fala que foi bom, minhas células todas estão felizes, todas de fogo. Não é? Agora, se eu amanhã tomar de novo, opa, as células vão gostar disso de novo. Então as células, elas têm na sua superfície receptores. Depois eu vou mostrar isso para vocês. E esses receptores, eles, cada vez que chega um neuropeptídeo, ele se liga nela e ela fica esperta com aquela emoção. E quando ela percebe que ela gosta daquela emoção, ela desenvolve mais receptores para aquele neuropeptídeo. E quando a célula se divide, ela se divide com mais receptores para aquele neuropeptídeo. Então quem é viciado na cervejinha, na próxima geração de células, que é rápido, ele vai ser mais fácil de se entregar ao vício de novo, beber de novo. Quando ele bebe de novo, na próxima geração de células, as células vão ter mais receptores para o neuropeptídeo da bebida. E aí essa pessoa fica cada vez mais enfronhada no vício, que é o caso, não é? Então, o que precisa fazer? O trabalho é duro. Nós temos que começar a cortar as fontes do nosso vício, usando de outras alternativas. Tem um colega aqui que sabe muito bem do trabalho que se faz para modificar essa rede neural. O trabalho todo é desligar os nossos neurônios que levam por exemplo, dar o primeiro gole.
E a partir daí nós temos a bênção de poder reconstruir e reprogramar o nosso cérebro com uma nova rede neural para poder nos eliminar, fechar aquele caminho da estrada que estava muito aberta. Então, essa é a realimentação que acontece, né? Então, só para a gente entender, eu trago essa sequência que é completa. Aqui nós estamos vendo o córtex cerebral, nós vamos mergulhar no cérebro, passar de novo pela rede neural, e lá no meio está a usina do hipotálamo. O hipotálamo está trabalhando o tempo todo, pulsando, e lá dentro dele nós vamos ter uma série de elementos químicos básicos que vão se associar às nossas emoções, formando, vocês vão ver uns nozinhos aqui, ó. Esses nozinhos são as cadeias de neuropeptídeos. E tem um neuropeptídeo para o ódio, um neuropeptídeo para o vício, um neuropeptídeo para desejo sexual, um neuropeptídeo para vitimização, um neuropeptídeo para tudo que é emoção nossa. E isso tudo cai na corrente sanguínea, vai para o corpo todo, passeia até chegar nas nossas células. Chegou na nossa célula, eles ficam cutucando lá até encontrar, ampliando o microscópio aí, eles vão encontrar os receptores. O neuropeptídeo então se encaixa no receptor da célula e vira como uma chave. Ele manda um sinal para a célula. E a célula, pronto, ficou doida. Né? Legal. Essa questão é importante porque acontece com todas as nossas células. Todas. E, como eu disse antes, isso ainda faz com que as nossas células fiquem viciadas em emoções. Então, o estresse, por exemplo, eu sofro muito disso. Por ficar muitos anos no trânsito, em São Paulo, eu já podia me aposentar por tempo de marginal, eu tenho um ódio terrível de congestionamento. Então, o que acontece? Toda vez que eu me vejo em uma situação de congestionamento, eu começo a sentir uma raiva tremenda. Se bobear, saio xingando todo mundo, é uma coisa horrorosa. Grito com todo mundo dentro do carro, é uma coisa, eu me descontrolo, fico doido, né? Eu não sou um cara normal com todos vocês, mas eu fico doido de vez em quando. Sei desse meu problema, mas toda vez que eu vou a São Paulo, eu volto ao inferno. Então, sou eu que preciso mudar. Eu não consigo. Né? Então, essa questão é, o que eu fiz? Mudei para Tupã, que eu achei que aqui ia ter menos trânsito, né? Para poder andar mais sossegado um pouquinho, mas quando eu vi a Tamoios, falei, pronto, não tem mais jeito. Então, se vocês virem um cara meio careca, professor da Unesp, que sai xingando todo mundo, fiquem tranquilos. Um dia eu saio. Se não for nessa encarnação, será na próxima. Mas é isso, então eu estou viciado nessa emoção. E é impressionante, às vezes eu estou chegando na avenida, na rodovia dos Bandeirantes, estou chegando a São Paulo, eu nem cheguei no trânsito ainda, já estou nervoso, porque eu estou viciado nessa emoção. É impressionante. Se vocês observarem internamente, vocês mesmos, tentem buscar aonde está o defeito desse tipo em vocês. Com o tempo a gente consegue observar e perceber. Isso vale para qualquer emoção. Até, por exemplo, para um jogo de futebol. Se você for um torcedor, muito torcedor, tem problema também. Né? Então a gente precisa ser equilibrado. Aqui eu trouxe um mapa de temperatura, só para vocês entenderem. Temperatura, hein? Não tem nada a ver com neurônio, nada a ver com energia, é só temperatura. Quando nós temos determinadas emoções, é assim que o nosso organismo fica. Veja, uma pessoa que é neutra, ela não liga para nada, ela é fria. É muito comum a gente falar, aquela pessoa não sente emoção nenhuma, ele é frio. E realmente a temperatura da superfície do corpo da pessoa fica fria. Quando a gente está feliz, nós ficamos todos quentinhos, né? Para o vermelho, para o laranja, significa calor. Olha que gozado a vergonha, né? Como esquenta a bochecha da gente. O orgulho, a gente fica todo cheio, mas nessa região, o resto fica frio. A depressão, a pessoa fica gelada. É uma coisa horrorosa. Tem um que era engraçado aqui. A inveja, né? Só esquenta a cabeça.
Então também não é muito legal. Principalmente os olhos de quem está com inveja, o olho fica muito quente. Impressionante. Né? O amor é interessante, porque quando a gente olha a felicidade, né? A felicidade até esquenta mais do que o amor. Mas o amor, ele está concentrado, vamos dizer, nas regiões mais importantes do nosso organismo. Muito bem. São experimentos, né? No capítulo 2, agora a gente vai avançar um pouquinho com relação ao que é a questão espiritual. Que agora a gente precisa entender outras relações. Porque nós acreditamos, nós espíritas, acreditamos nas vidas passadas. A reencarnação é um instrumento importante que nos ajuda a evoluir. Então nós temos a oportunidade de estar vivendo novas experiências em outros corpos e que essas experiências nos permitam livrar as más tendências. Allan Kardec diz o seguinte, que o homem é um espírito encarnado em um corpo material. O perispírito é o corpo semimaterial que une o espírito ao corpo material. Então são 3 níveis: corpo físico, perispírito e espírito. Perispírito funciona como a interface que permite o espírito trocar informações com o corpo físico e o corpo físico com o espírito. O espírito encarnado, na verdade, vamos imaginar um conjunto, né? Tem o espírito, do lado de fora o perispírito e do lado de fora ainda o corpo físico. Nossas más tendências são transportadas entre as existências. Se numa determinada existência eu matei alguém e gosto de matar, numa próxima eu vou trazer isso também como uma má tendência que eu preciso espiar. Na verdade, podem acontecer coisas comigo para mim entender. Pode ser que até que pelo meu livre-arbítrio eu não utilize essa ferramenta de matar alguém. Mas aquele germe do não ligar para uma pessoa que está sendo morta, próximo de mim, pessoas muito frias, acabam podendo eventualmente passar por uma situação de risco de vida e que ela entende que uma morte é uma coisa muito séria e ela passa a aprender. Ela faz ligações neuronais nessa nova existência e nessa nova existência ela aprende. Bom, nós vamos seguir, porque é importante dizer que o plano espiritual cuida das nossas encarnações e cuida de uma maneira bastante importante. Eu vou ter que correr um pouquinho. Na reencarnação a gente tem um plano que é feito pelo plano espiritual, pelos espíritos superiores, que eles ajudam a gente a ter um corpo físico para poder viver uma vida e que nos dê as oportunidades corretas. Essa escolha não é nossa. Ela pode ser nossa se nós formos muito evoluídos. Se não formos evoluídos, nós vamos ter alguns espíritos superiores que vão nos ajudar a determinar qual é o corpo físico que nós vamos ter na nossa encarnação. Não é assim de chegar lá numa prateleira e escolher um corpo físico qualquer. Eu falo, é esse aqui que eu quero hoje e vou encarnar. Não vai ser assim. Na verdade, a gente tem informações de André Luiz no livro Missionários da Luz, em que ele cita, lá no capítulo 12, capítulo 13, ele cita o Centro de Planejamento de Reencarnação que a gente tem lá em nosso lar. Para quem assistiu o filme, também parecia alguma coisa semelhante lá. Muito bem, dentro da cidade espiritual, no Centro de Planejamento de Reencarnação, o André Luiz conta que... Opa, o que é isso? Temos um problema aqui. Mas isso é uma beleza. Só um segundo. Quase acabando. Então, na verdade, André Luiz, ele cita que tem um determinado sujeito, ele conta a história, né? Esse sujeito vai reencarnar, então os mentores espirituais estão preparando o projeto do corpo físico. E ele descreve um ambiente que é o tal do pavilhão de desenhos, onde tem uma série de máquinas, uma série de dispositivos que ajudam os técnicos, os engenheiros espirituais, a projetar o corpo físico. Bom,
Lá para 1950 e tanto, que quando foi escrito o livro, que Chico Xavier trouxe a psicografia de André Luiz, ele não tinha alcance para descrever o que o André tinha visto. Na verdade, a tecnologia lá é muito mais evoluída do que aqui, não é? E muitas coisas vão chegando devagar para a gente. Então eu acredito que o que o André Luiz viu é alguma coisa muito próxima do que nós já temos aqui agora. Eu vou mostrar para vocês uma mesa que permite a visualização de uma série de intervenções no corpo físico. Parece um tablet grande, não é? E com esse equipamento é possível visualizar todo o corpo físico, não é? Com todos os aspectos construtivos, com todas as questões que estão relacionadas ao seu funcionamento. Aqui na Terra, né, aqui entre os encarnados, esse dispositivo ele se presta ao ensino de estudantes que estão fazendo medicina, né? Isso se chama virtual cadáver, muito feio, né? Mas no plano espiritual eles fazem o serviço contrário. Eles planejam o corpo que nós vamos ter na nossa encarnação. Aqui, por exemplo, tem alguns aneurismas nesse crânio. Então, é possível visualizar todos os detalhes do corpo físico. Isso aqui está acontecendo, está funcionando na Universidade de Stanford e já está se espalhando pelo mundo. O sistema todo vascular. A tecnologia nos permite hoje ter isso. Então, naquela época, André Luiz deve ter visto alguma coisa muito semelhante com isso. E na psicografia ficou difícil de transcrever todos esses detalhes. Então, hoje, por exemplo, até em visão 3D, é possível trabalhar com esses modelos. Então, muito provavelmente, no plano espiritual, a gente tenha ferramentas semelhantes que permitem que se faça um projeto do corpo físico, inclusive deixando na estrutura desse corpo físico, como no livro Missionários da Luz eles comentam, algumas doenças pré-estabelecidas a serem disparadas, caso na utilização do seu livre-arbítrio aquele espírito encarnado não tenha uma boa tendência, ele não elimine aquela sua má tendência. Então, por exemplo, ele pode ter uma gastrite, ele pode ter um câncer, eventualmente porque tomou as decisões erradas novamente e desperdiçou a sua encarnação. Isso o plano espiritual pode promover. Então nós temos uma série de informações do corpo físico, tudo isso está funcionando hoje, então provavelmente o André viu alguma coisa desse tipo. Bom, Zimmermann, no livro Perispírito, na página 312, no item, ele diz que no livro dos Espíritos, no item 89, nós encontramos a seguinte frase: à luz do Espiritismo, entende-se que a memória é patrimônio da alma. Aqui a gente vai além do cérebro. A memória é patrimônio da alma. Então a memória não está no corpo físico, ela está na alma. É a alma que pensa. O perispírito é o campo que aglutina e reflete a alma, servindo de agente de transmissão e guarda, e lembra as impressões das experiências vividas na peregrinação evolutiva. Então, a nossa alma tem as memórias. Essas memórias, quando a gente reencarna, elas chegam até nós pelo perispírito. Por isso que uma criancinha sabe o que é medo. Como é que uma criança pode ter medo do escuro se ela nunca aconteceu nada com ela no escuro? Ela nunca teve um trauma no escuro, mas tem medo do escuro. Provavelmente porque a gente já passou pelos umbrais, né? Então todo mundo tem medo do escuro, né? Isso é lembrança que vem da nossa alma. E assim caminha, que a gente precisa evoluir. Muito bem, Severino, no livro Aprendendo com Chico Xavier, um exemplo de vida, ele destaca o seguinte: o registro de toda aprendizagem ocorre fundamentalmente em sede anímica, ou seja, acontece fora, na alma, e não
no corpo físico. Então, o aprendizado específico acontece fora, na alma. Se ele acontece na alma, o fato de trocar de corpo físico não tem problema, porque a gente vai aprender com outro corpo e vai somar com tudo aquilo que a gente já aprendeu em outras encarnações. Então, aqui a gente tem uma imagem importante. Vou usar isso aqui um pouquinho. Quando a gente está encarnado, as experiências que tocam os nossos sentidos, os 5 sentidos, elas são diretamente encaminhadas ao cérebro. O sistema nervoso encaminha isso para o cérebro, e o cérebro transforma esses sinais todos para o nosso hipotálamo, para todas as nossas glândulas, para todo o nosso corpo. Porém, a epífise, que tem outro nome também, vocês conhecem ela como pineal, ela tem a função de retransmitir esses impulsos para a alma. E ela manda essas informações também para a nossa alma, porque ela liga a nossa alma através do perispírito até o nosso corpo físico, e tudo que a gente aprende no plano físico é imediatamente replicado para o perispírito e o espírito. Muito bem, o Dr. Sérgio Felipe diz que a pineal é um sensor capaz de ver o mundo espiritual e de coligá-lo com a estrutura biológica. Então a pineal é o caminho entre o corpo físico e o corpo espiritual. Seguindo adiante, a gente tem que Zimmermann, no mesmo livro Perispírito, na página 315, ele diz o seguinte: a fisiologia do cérebro físico espelha rigorosamente a do cérebro espiritual, que se projeta inteiro no perispírito. Agora sim, o nosso espírito tem um cérebro exatamente igual o que ele plasma no perispírito. E a partir daí, a construção do nosso corpo físico, quando estamos evoluindo, nos desenvolvendo desde o ventre da mãe, ele é reconstruído de acordo com o cérebro do espírito. Então aí nós vemos uma informação muito importante, que tudo que acontece no cérebro do corpo físico é imediatamente transmitido para o espírito. Por conta disso, quando nós esquecemos as más tendências, o nosso cérebro perispiritual é simultaneamente reprogramado como o que está no corpo físico. E, assim, encarnação após encarnação, nós conseguimos evoluir. Vejam, a informação importante é a seguinte: um espírito na erraticidade, ele aprende. Porém, quando ele está encarnado, ele tem a possibilidade de eliminar as más tendências numa velocidade muito maior. Muito maior. E essa mudança só acontece no cérebro físico do encarnado. Quando essa mudança acontece, a gente faz um upgrade no nosso cérebro espiritual. Então essa é a importância de cada encarnação. A gente vem para melhorar mesmo. A nossa vida é uma oportunidade do nosso espírito acelerar a sua evolução, através da neuroplasticidade, que no espírito deve funcionar um pouquinho diferente. Então, a tendência é a gente evoluir até espírito puro. Muito bem. Por isso, a necessidade de reencarnar. E por todas essas questões, a gente vê que as mudanças nas nossas redes neurais físicas vão atualizar o nosso cérebro no perispírito e depois, por conta disso, no espírito. Por isso que é tão difícil fazer a reforma íntima. A questão é física, a questão é espiritual, a questão é de vontade, a questão é de perseverança, a questão é de tempo. Não é fácil. Eu não posso estalar os dedos e amanhã ser outra pessoa. Eu tenho que aprender efetivamente. E como é que a gente aprende? Fazendo muito exercício, né?
Não é de uma hora para outra que tudo acontece. Então, é um trabalho individual, que cada um de nós vai ter que achar o caminho, e sempre vamos ter que fazer as melhores escolhas. Mas o nosso arbítrio, nós vamos poder de vez em quando errar, vamos ter tempo de acertar de novo, graças a Deus. Então, a conclusão é que nada muda se você não mudar. É difícil, eu estou falando, mas eu também não consigo mudar, né? Espero que com o tempo isso aconteça. Então, na verdade, a minha ideia foi trazer para vocês hoje essa informação, que é complexo fisicamente a gente fazer a mudança. Leva tempo. Fisiologicamente nós estamos atrelados a uma série de mecanismos importantes, físicos, químicos, elétricos, que nos permitem estar fazendo essa reforma íntima. Mas é um trabalho de cada um, todos os dias, procurando ser melhor. Então, finalmente, eu quero desejar a todos que Jesus dê para vocês uma boa jornada, um bom aprendizado, uma boa reprogramação, e que vocês tenham uma evolução bem tranquila, coberta de bênçãos. Que Nosso Senhor abençoe a todos, e eu agradeço a oportunidade mais uma vez.